Diz-se que não se pode ser aquilo que não se vê ou não se conhece, que as referências contam, que os exemplos fazem a diferença. Ao longo dos anos, a Anitta percebeu-se que o desafio ou limitação nunca foi falta de talento ou ambição. O problema foi, muitas vezes, as portas fechadas, os caminhos invisíveis, os "isso não é para ti", ditos com a maior das naturalidades e com a melhor das intenções. Mas se há portas fechadas, há que abrir janelas, escancarar varandas ou simplesmente mudar de contexto. E é aqui que entra a convidada deste episódio. Alguém que não só percebeu o impacto da representatividade, como fez disso a sua missão. O seu propósito? Inspirar raparigas. Simples, direto, sem papas na língua. Não menos desafiante, no entanto. Joana Frias Costa é fundadora e presidente executiva da Inspiring Girls Portugal, um projeto que, através dos testemunhos de mulheres inspiradoras, procura expandir a ambição das raparigas de hoje para que possam ver e acreditar que podem ser o que quiserem. Além disso, divide o tempo entre ensinar, como professora adjunta na Escola Superior de Comunicação Social, investigar, em comunicação para o impacto social, e desafiar o mundo profissional a ser mais diverso e mais justo, como fundadora da Academia da Diversidade. Neste episódio, falamos de futuro, de escolhas e do poder que uma conversa pode ter na vida de alguém. Fala-se de como criar espaço para todas as miúdas que ainda não sabem que podem, mas que vão saber. Olá, Olá, Joana, Joana. bem-vinda! Olá, obrigada pelo convite. É um Muito feliz por prazer, estar aqui. é um prazer ter-te cá, Joana. Nós já seguimos na sombra, assim, meias clandestinas, seguimos a Inspiring Girls, e não deixamos também de nos sentir inspiradas, ok? E agradecemos muito teres aceito este convite. Obrigada eu. E vamos perguntar diretamente, porquê Inspiring Girls? O que Inspiring Girls é para ti? Bom, isto, Inspiring Girls é um filho para mim, uma filha neste caso. Inspiring Girls é uma filha. Isto realmente é um projeto que, pronto, cruzou-se comigo na altura certa e de facto permitiu-me abrir aqui um caminho que ainda tem muito por onde, que temos muito por onde explorar em Portugal, a trabalhar a temática da igualdade de género, que sempre foi a minha causa, na verdade. Portanto, eu sempre tive bastante curiosidade por este tema, pelas injustiças que às vezes não são tão explícitas quanto isso e que vão assim surgindo na nossa vida e nós não sabemos bem dar ali um nome ao que é que se está a passar, sabemos só e temos a sensação que aquilo não é bem igual para todos, pronto. E de facto a igualdade de género sempre foi, lá está, a causa que mais interesse me despoltou, precisamente porque também sou mulher e porque sofri com algumas das desigualdades de género, ainda sofro, como podem imaginar, e portanto senti que queria que a minha carreira passasse por, pelo desenvolvimento desta temática. Não percebi era como, não é? Portanto, isto tudo surge numa fase em que eu depois também sou mãe de uma rapariga, de uma menina, então aí pronto, aí toda a nossa curiosidade se transforma noutra coisa muito mais poderosa, que é eu não quero que a minha filha passe por isto, eu quero que o caminho dela seja de outra forma, que não tenha que embater nestes obstáculos que eu muitas vezes senti, que muitas vezes posso não ter sido eu a sentir, mas que eu vi outras mulheres, outras raparigas, outras jovens a falarem sobre isso e, portanto, aí o sentido de missão começa a ser diferente. Portanto, foi aí que conheci o projeto. Este projeto é internacional, existe noutros países. E eu pensei, bem, não há em Portugal, porque não? Acho que está na altura. Também sempre tive um bocadinho o bichinho ali do empreendedorismo, portanto, mas assustou-me ser
um projeto social, por exemplo, trabalhei no corporate, de empresas multinacionais, portanto estava muito, a minha carreira sempre foi muito, eh, enfim, na área corporate, e de facto foi aí que comecei a abrir caminho aqui nesta área do associativismo, como é que funciona, e pronto, e decidi então, como não tinha muito tempo, eu na altura em que conheci o projeto e que decidi que ia candidatar-me a abrir o projeto em Portugal, tinha a minha filha Alice com 2 anos e meio, e estava grávida do meu segundo filho, e então aproveitei depois a licença de maternidade para então explorar a possibilidade de abrir este projeto cá, e foi aí nessa fase mesmo que consegui fazê-lo, porque todas sabemos que as nossas vidas depois de mães e profissionais e não dá, não é? Sim. Pronto, ainda para mais também dava aulas, por isso de facto tinha ali um horário bastante preenchido, e, e pronto, então foi aí nessa fase que consegui abrir o projeto, juntamente com um grupo de mulheres que continuam comigo e que são extremamente importantes neste projeto, e que ele só se sai por causa deste trabalho conjunto. Pronto, é assim que sei que se abre a associação, e que entretanto largo a carreira do corporate e me dedico aqui então a inspirar as próximas gerações, ou assim esperamos nós. Não entrando já numa das questões que queríamos colocar no início, que é obviamente como é que a missão da Inspiring Girls se concretiza. Antes disso, este teu salto para o mundo do empreendedorismo, ainda por cima, sem fins lucrativos, deve ter sido um desafio também interessante, com todo o teu histórico e com todo o expectável, se calhar, de continuares uma carreira mais convencional corporativa, não? Sim, não vou mentir, foi assim, foi um momento, foi uma fase atribulada, ainda para mais, lá está, tinha dois filhos, um recém-nascido, não é? Portanto, isso de facto, tudo pesa, e nós sabemos que o que é expectável para nós é termos esta carreira convencional. Portanto, eu tinha uma carreira que estava na sua rota de ascensão, e que estava a correr bem, e portanto tinha tudo para continuar, e agradeço imenso também esse histórico todo que trago, também me fez feliz nessa altura. Mas realmente, nós depois de experimentarmos, neste caso é empreendedorismo, mas o sem fins lucrativos, o ser uma área social, a partir das primeiras sessões em que eu começo a ver o impacto do trabalho na realidade, no real, não é? No terreno, em crianças, em jovens, isso muda completamente a nossa perspectiva, pelo menos a minha perspectiva do mundo do trabalho, a minha perspectiva do impacto do meu próprio trabalho, ou seja, aquilo que eu fazia, que eu poderia fazer numa empresa, não era comparável o impacto daquilo que eu podia fazer numa atividade destas. E, portanto, era muito mais do que a minha carreira, não é? Isto não era sobre mim, era sobre de que forma é que eu posso transformar a vida dos outros, a abrir-nos os caminhos a eles, pronto, e obviamente que assegurando aqui básicos, não é? De sustentabilidade financeira da associação, portanto, e de facto foi difícil tomar essa decisão. É difícil, com duas crianças pequenas, posso-vos dizer que foi complexo. Tive muito apoio da minha família, não vou dizer que não, e de facto eu achei que a família ia ser muito mais, estás doida, nem pensar, mas o que é que pronto, e que me fossem dissuadir, mas não aconteceu de todo, muito pelo contrário. Acho que porque também acreditavam no projeto e viam o projeto e o potencial do projeto. Ele sempre teve uma coisa muito, muito interessante, este projeto, que é, organicamente, sempre suscitou muito interesse. E assim que abrimos e fundámos a associação, organicamente comecei a receber muitos contactos de escolas, de entidades que podiam ser parceiras, e eu percebi o potencial que ele poderia ter, portanto também não fui kamikaze. Apalpei terreno primeiro e percebi que de facto haveria aqui potencial, e que também, se eu tivesse mais tempo para me dedicar a ele, possivelmente ele iria crescer. Não deixo de olhar para trás e ver que foi um ato de fé, não é? Isto foi um salto
e que teve implicações, portanto tive aqui bastante, ainda há algum tempo a ter que recorrer a poupanças que tínhamos para conseguir ter tempo de dedicar ao projeto e com tudo o que isso pode, enfim, não é? Trazer de insegurança ali num momento e pensar, bem, se isto correr tudo mal, mas felizmente correu bem, até agora tem estado a correr bem, portanto, acho que valeu a pena. Olha, e como é que funciona a Inspiring Girls, para quem não conhece? Então, a Inspiring Girls é uma associação sem fins lucrativos que se dedica a aumentar a ambição profissional das jovens raparigas através do testemunho de mulheres inspiradoras e que vão representar as mais variadas profissões. Isto é aqui ampliar o espectro de carreiras, não é? Que se colocam na mesa. Muitas vezes por desconhecimento nós não sabemos que há áreas e profissões e hoje em dia fala-se tantas profissões do futuro, há tantas profissões que estes jovens e estas jovens vão ter que ainda hoje nem sonhamos que vão acontecer, portanto isto é de facto aqui um livro aberto. E nós trabalhamos não só este ampliar de horizontes, mas também a diversificação, ou seja, nós não estamos de todo a impor determinadas áreas, olha, anda cá a ver isto, que isto é interessante. Sabias que há alguém que pensa, por exemplo, nas aplicações, há alguém que pensa como é que uma aplicação, se tem um coração, se tem um fiche, há alguém que de facto pensa sobre isto. E se calhar, pronto, não é tão óbvio como uma profissão de professora, sei lá, de engenheira, até vamos ouvindo, não é? Vamos ouvindo com muita frequência e vamos vendo na nossa realidade, mas há muitas que não. E depois há outras que nem sequer se colocam, precisamente por causa destes estereótipos de género. E isto não é uma coisa óbvia, não é? Não é, nós no nosso íntimo podemos achar que, na verdade, escolhemos aquilo que sempre quisemos, mas não é bem assim. A sociedade encaminha-nos para certos lados e isto inibe, na verdade, a nossa vontade. E isto é válido tanto para raparigas como para rapazes, porque se calhar uma rapariga que queira ir queira ser engenheira civil, pode agora faz algum sentido, faz na obra, ou pode ouvir assim de algum familiar ou de alguém. Portanto, também um rapaz que queira se calhar ser educador de infância ou bailarino também vai ouvir com certeza alguns no caminho algum comentário menos positivo. E portanto isto inibe aqui os nossos percursos e aquilo que nós fazemos é combater isto. E é através só do exemplo, olha, já viste que isto é tão fixe? E a pessoa não tem que ir para ali, não tem que ir para aquela profissão, mas pelo menos vai conhecê-la e vai perceber como é que funciona. E como é que vocês fazem? Vocês são contactados por escolas? Como é que funciona a mecânica de aproximar esses exemplos das meninas que estão a sonhar com uma profissão futura? Então, nós temos aquilo que nós chamamos de três stakeholders principais. Portanto, nós temos as escolas, que é onde fazemos as sessões e que contactamos nós, ou as escolas contactam-nos a nós, sempre através do nosso site. Temos as nossas voluntárias, que são estas mulheres, estas role models, que vão às escolas falar sobre as suas carreiras, as suas profissões, o que é que estudaram, o caminho, todo o percurso profissional e também pessoal. Nós somos várias pessoas, não é? Somos a Joana trabalhadora e a Joana da família também, e portanto isso faz parte da nossa vida. Elas vão partilhar a sua história de vida, a sua história de carreira. E depois temos os nossos parceiros que nos possibilitam concretizar estas ações nas escolas. Isto porquê? Porque todas as nossas sessões são gratuitas nas escolas. Nenhuma escola paga para nós irmos lá e, portanto, são tudo atividades gratuitas. E, portanto, isto funciona desta forma. As escolas solicitam-nos as sessões, às vezes também nós sugerimos para escolas que já são nossas parceiras e temos estas nossas voluntárias que são fundamentais e que se inscrevem também no nosso site e que, no fundo, querem ir partilhar a sua história e a sua carreira. Depois, o que é que nós oferecemos às escolas? Nós temos as conversas inspiracionais, onde vai uma voluntária ou uma turma conversar sobre a sua carreira e sobre a sua história de vida. Normalmente, gostamos que vão pelo menos 3 profissões diferentes para os estudantes conhecerem áreas diferentes. E depois temos
speed networkings, portanto, no fundo são dinâmicas um bocadinho mais rápidas, onde numa manhã ou numa tarde conhecem 10 a 20 profissões, estão menos tempo com cada uma destas profissões, mas conhecem assim uma série de áreas. E há coisas óbvias, por exemplo, recursos humanos. Para nós, adultos, é óbvio, trabalhamos em empresas, sabemos perfeitamente o que é que se faz em recursos humanos. Para os jovens, não é bem assim. Alguns até sabem que é com pessoas, mas é uma ideia muito longínqua, não fazem a mínima ideia do que é que estamos a falar e, portanto, vamos aqui explicar, no fundo, também estas profissões que são uma realidade hoje em dia e que, no fundo, podem descansar esta fase tão atribulada que é a adolescência, não é? E, portanto, fazemos estas sessões de speed networking e depois temos projetos especiais. Estes projetos especiais já, portanto, têm aqui sempre o apoio também de algum parceiro, onde vamos mesmo trabalhar áreas específicas. Por exemplo, temos com a Procter Gamble, temos o Clube de Autoestima, que é um clube que trabalha mesmo a autoestima das raparigas, e que no fundo é aqui uma viagem de 5 sessões, onde elas trabalham os seus valores pessoais, como é que os valores impactam a profissão e a carreira que vamos escolher mais tarde, e até as áreas que gostamos. Temos, por exemplo, uma parceria também com a BlackRock, que é, portanto, uma entidade financeira, com a qual temos o Clube Financeiro, que já vai para a terceira edição, e é um projeto de literacia financeira, onde as jovens raparigas trabalham desde a gestão de finanças pessoais até a sustentabilidade, a sustainable finance, portanto, financiamento sustentável, a nova economia das criptomoedas, blockchain, para saberem também o que é que estes nomes, o que é que querem dizer, saberem como investir o seu dinheiro, ainda que seja, pronto, o seu mielheiro, não é? Mas começa assim. E no fundo trabalhamos aqui estes temas desta forma, portanto, também temos muitos workshops na área tecnológica, como sabemos, temos uma subrepresentatividade quase crónica das mulheres nesta área, que é transversal à nossa sociedade e que é o futuro, não é o futuro, é o presente já, nem vale a pena, já. Não há nada sem tecnologia neste momento. Até assim que Joana, fazemos. como é que tu sentes esse. Há uma série de correntes que abordam e que discutem esta questão da falta de representatividade ou de uma desigualdade em termos de representação de género na área da tecnologia. Tu achas que, ou pelos exemplos que vão tendo com a Inspiring Girls, achas que é algo cultural, educacional, e já não é, enraizado na sociedade, ou achas que há aqui alguma questão quase biológica que pode estar também por detrás? O que é que consegues identificar? Consegues perceber aqui alguns padrões? Sim, conseguimos, e isto começa desde logo, desde os brinquedos que oferecemos às crianças, portanto, e esta temática às vezes até tem graça, que é nas escolas, nós às vezes nós também trabalhamos a igualdade de género com os jovens e com as jovens, e esta temática traz sempre aqui algumas questões. Mas é verdade, nós não damos os mesmos brinquedos aos rapazes e às raparigas. Eu sei porque eu tenho filhas, tenho uma filha, tenho 2 filhos, e sei que, trabalho o meu projeto, não é? É um projeto de igualdade de género. A minha família está toda mais do que informada sobre este tema. E mesmo assim, ou seja, tem alguma já preocupação. E mesmo assim, eu sei que os brinquedos que ofereceram à minha filha não são os mesmos que oferecem aos meus filhos, de todo. Nunca ninguém ofereceu aos meus filhos um nenuco, por exemplo, não é? E um nenuco, ou uma Barbie. Ninguém oferece Barbies a rapazes. Mas no pegando na questão do nenuco, do bebé, estamos a falar aqui de um brinquedo que, por exemplo, desenvolve imenso as competências do cuidado. E que é tão necessário em mulheres como em homens, não é? Portanto, e isto de facto tem aqui um grande impacto, porque lá está, portanto, os brinquedos que são dados geralmente às raparigas são muito relacionados ou com esta questão do cuidado, ou com a questão estética, ou com. Aliás, nós não é preciso irmos mais longe, nós abrimos um catálogo de qualquer casa de brinquedos e vemos, por exemplo, uma cozinha e uma tábua de engomar, é a menina que está a brincar e o rapaz está com a caixa de ferramentas e com o carro telecomandado, a mesma coisa, nunca ofereceram à minha filha um carro telecomandado.
Por exemplo, ela adora e está sempre a brincar com o carro do irmão, né? Porque a ofereceram foi ao Sim. irmão. E de facto, e isto, parecendo que não, as brincadeiras não são inocentes, as brincadeiras estão-nos aqui, no fundo, a imitar a vida adulta. E mandam sinais, inevitavelmente, não é? Portanto, se nós começamos a desenvolver determinadas competências, porque nós desenvolvemos competências ao brincar, o brincar é precisamente para isto que existe, para conhecermos o mundo à nossa volta e para nos ambientarmos a ele, isto está-nos a mandar sinais e vai condicionar depois aquilo que nós também achamos que são os nossos gostos. Portanto, obviamente que há a parte das preferências de que cada um pode eventualmente gostar ou não, mas aquilo que nós oferecemos às crianças não é igual. E tem um impacto, não é? Não é inocente. Não é inocente, ou não é intencional na maior parte das vezes, mas acaba por ser. Claro, Sim. isso é muito E importante. e É a na questão questão de. da autoestima, Uhum, ah, nós, a Billy e eu temos filhas. uhum. Um, e, uh, e este tema acaba por surgir várias vezes nas conversas que vamos tendo. E há, apesar das nossas, não podemos dizer que as nossas filhas não tenham, não é, confiança e tenham vontade de enfrentar o mundo e essa força, mas também há estudos que nos alertam para um período a partir dos 9, 10 anos, ali na pré-adolescência, em que a autoestima, não é, tem tendência a sofrer e a diminuir. Qual é a franja etária onde estão mais incidentes, onde a ação da Inspiring Girls está mais incidente? E isto é algo que sentem particularmente como uma área que necessita de atuação, que precisa de alguma atenção também a nível da sociedade, a nível de todo o sistema educativo. Sim, portanto, sem dúvida, a questão da autoestima, isto é aqui na adolescência, que no fundo temos esta questão da confiança e desta queda, no fundo, de confiança das raparigas na adolescência e que é preciso, de facto, assegurar que elas hoje são pessoas com quem eventualmente se possam identificar e, no fundo, conhecer aqui estas tais role models. Mas aqui, em termos da franja ou das idades em que nos tocamos, nós trabalhamos, aliás, já trabalhamos desde a pré-primária até ao pós-doutoramento, portanto já fizemos de tudo. Mas os pedidos das escolas incidem muito ali no terceiro ciclo, portanto até sétimos, oitavos e nonos e depois também o secundário. Se bem que se nota muita diferença entre o terceiro ciclo naturalmente e o secundário e a forma como a questão da autoestima, como também pensam nas suas carreiras, etc. Mas é fundamental nós trabalharmos estas idades e nesta fase, porque ainda para mais ali o nono ano é uma altura de escolha. Nós também passámos por isso, não é? E também sabemos o quão difícil é. E depois outra coisa importante que é não só mostrar diversidade nas escolhas e dar aqui força, porque muitas das vezes isto não se trata isto não é sobre talento de todo, não é? Portanto, isto aqui é mesmo sobre dar-lhes força para seguirem caminhos que muitas vezes ouvem que não é para elas, ou que não é para eles também, como estava a dizer há pouco. É dar-lhes essa força para continuarem. E realmente aqui não só mostrar isso, mas também mostrar outra coisa que é fundamental, que é a vida, se tudo correr bem, não é? É longa. E nós vamos ter várias profissões ao longo da vida. Já que cada vez se vê menos a pessoa começar numa empresa e acabar a carreira nessa empresa, quer dizer, isso já são escassas as pessoas que têm essas histórias, ou a grande maioria estão a acabar as carreiras agora, não é? E é importante nós mostrarmos que está tudo bem. Se hoje escolheres uma coisa e amanhã vais fazer outra, está tudo bem. E dar-lhes esse conforto. E há montes de exemplos, muitas das nossas voluntárias passaram por isso, estudaram uma coisa e hoje fazem outra completamente diferente, e aquilo que estudaram ajudou-as de uma determinada forma a chegar àquele lugar, não é?
e portanto também dar-lhes alguma calma e serenidade quanto ao futuro, como não vai acabar amanhã por uma decisão que aparentemente é mal tomada e, portanto, tudo acaba por se encaminhar e vai ajudar de alguma forma. Sim, eu acho que o mercado também tem, felizmente, evoluído para ir quebrando também esse estigma e para ir quebrando também esse paradigma, em que tu tens de tomar uma decisão tão definitiva, não é? Numa idade tão tenra, e as carreiras mosaico, as carreiras menos, não é? Menos tradicionais. Acabam por já não ser tão a norma, não é? Ou seja, eu acho que também há essa evolução, ou pelo menos esses sinais no mercado que também, não é? Quer dizer, tanto a Billy como eu também temos feito carreiras menos convencionais, e sentimos, principalmente nos últimos anos, que há um desmistificar também do que é expectável, do que é suposto nós fazermos. E eu também, não sei se posso até dar aqui um exemplo que há bocadinho ia dizer e entretanto esqueci-me, eh, que é ainda sobre o tema que falávamos dos brinquedos e depois das escolhas e disto impactar. Isto às vezes é mesmo só, e até, por exemplo, nas áreas STEM, nós temos, por exemplo, tecnologia, né? Temos 80% são homens, 20% são mulheres. Portanto, isto que eu estou aqui a dizer, isto não é a minha opinião, está tudo mais do que estudado e documentado, e há artigos e artigos científicos sobre tudo isto, e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género faz estes reportes todos que estão acessíveis. Mas para vocês perceberem, um exemplo palpável do que é que nos acontece no terreno. Tivemos uma vez um workshop de User Experience, portanto, que é UI UX, não é? Portanto, e foi uma escola secundária, isto era para raparigas, porque era para colmatar esta diferenciação de termos poucas raparigas nesta área, e tivemos zero inscritas. Oh, wow. Zero inscritas. E ficámos bem, meu Deus. Ok, então as professoras fizeram ali um grande trabalho a convencê-las a participarem, elas lá foram assim a muito custo. E vocês não imaginam aquilo que aconteceu ali, portanto, que para mim foi magia, não é? Que é espetacular, realmente, aquela ideia pré-concebida de que user experience, tecnologia, pá, não, isto é uma seca, isto deve ser zeros e uns. E amaram. Amaram. Elas não tinham a mínima ideia do que é que aquilo tratava, não é? Não, lá está, que eu falava há pouco, elas tinham mesmo que resolver um problema de uma aplicação e pensar como é que a aplicação seria usada, do ponto de vista do utilizador, não é? Que trabalha esta área. E, e uma das raparigas acabou por mudar a opção, do curso que ia seguir por causa daquele workshop. Portanto, isto às vezes é mesmo só por total desconhecimento de que aquilo existe e, portanto, para nós é mesmo importante abrir aqui estes caminhos. Enfim, pronto. É um Esse exemplo. é um exemplo maravilhoso, porque ainda por cima eu faço UX UI, que eu estudei design de comunicação há não sei quantos mil anos atrás, onde desenhávamos para impressão, sobretudo estava a começar o desenho para o ecrã. E claro, com a evolução da tecnologia, hoje desenho muito pouco para imprimir, desenho muito mais para ecrã e para experiência. Mas pronto, adorei saber esse exemplo. Boa! Foi incrível, eu assisti, portanto, eu estava, as nossas voluntárias também foi em parceria com uma empresa e estávamos a assistir o trabalho delas e ver aquilo de fora, e elas super entusiasmadas e a resolverem, cada uma deu respostas super criativas ao problema. Pronto, aquilo é magia, sinceramente, foi o que eu senti ao ver aquilo, bem, uma pessoa fica mesmo com o coração cheio. Tu já falaste várias vezes de voluntárias e eu gostava de saber como é que é a equipa da Inspiring Girls. Portanto, tem as vossas voluntárias, mas também tem uma equipa permanente, correto? Correto. Nós temos a nossa equipa permanente, portanto, sou eu, e temos a nossa responsável de projetos e campanhas, que é a Joana Lobo, e depois temos uma equipa fixa de voluntárias, que
que fazem um trabalho absolutamente extraordinário e que esperamos que deixem de ser voluntários e que um dia possam vir trabalhar connosco. É um caminho, não é? Nós também estamos a crescer e é mesmo uma visão minha para a associação, é poder trazê-las definitivamente e que trabalham, portanto, desde a área da comunicação, onde temos a Inês Veiga, que também é vice-presidente da associação, a área da comunicação, do design, nós trabalhamos muito através da comunicação, temos uma equipa muito forte nesse sentido, temos a nossa Leonor Santos, que também gera as operações, ou seja, ela é responsável por tudo o que é no fundo, o match entre um perfil de uma voluntária e uma escola, portanto, saber qual é que é a voluntária mais adequada para ir falar com um nono ano, não é a mesma coisa falar com um quinto ou com um 12º, como imaginam, não é? Portanto, ela faz este trabalho incrível de matchmaking entre escolas e as voluntárias. Portanto, e temos aqui o nosso núcleo duro, que trabalha muito, portanto, tudo o que é a operação e a comunicação da associação. Depois, eu não disse os nomes todas delas, espero que elas não se zanguem, mas são todas no nosso site, a nossa equipa é incrível. E depois, para além deste nosso núcleo duro, que trabalha mesmo a operação da associação, temos as nossas voluntárias role models, ou seja, elas inscrevem-se inscrevem-se para irem falar às escolas, basicamente é o que nós pedimos. E pedimos uma sessão apenas, portanto, nós não é questão de dar muito trabalho a preparar, mas requer algum trabalho, porque a pessoa tem que ir ali um bocadinho aos registros fotográficos, porque assim também elas vão falar com jovens, portanto convém levarem materiais visuais portanto que eles também consigam acompanhar, não é? Portanto, se nós vamos para lá falar da nossa profissão altamente técnica, perdemos toda a gente em 2 segundos. Portanto, nós também ajudamos na dinâmica e aqui na preparação das sessões, para elas mostrarem desde quem é que elas eram quando tinham a idade da turma que vão visitar, portanto, elas na escola também, fotografias delas no trabalho, para eles perceberem, portanto, o que é que se faz naquela profissão. Sei lá, até muitas vezes incentivamos a levarem mesmo artigos que usam no seu trabalho, enfim, portanto, procuramos sempre que seja o mais dinâmico possível. Todas as voluntárias que se inscrevem no nosso site para irem então fazer estas sessões, quando são chamadas para fazer uma sessão, recebem uma formação, portanto, onde se explica. Portanto, como é que deve levar aqui a sessão em diante, damos PowerPoint, templates, ajudamos aqui no que é preciso para elas também prepararem tudo. E pronto, e neste momento temos mais de 600, é incrível. Uau. 600 mulheres. E temos, na verdade, é incrível porque foi tudo orgânico, como eu estava a dizer há bocadinho no início, mas, por outro lado, também acontece, lá está, a questão da autoestima, porque o problema da autoestima não está só na adolescência, ele vai por aí fora quando não é bem resolvido, não é? E então nós temos casos de mulheres incríveis, com carreiras inacreditáveis, que têm grandes inibições de irem partilhar e de serem vocais sobre elas. E isto é algo que nós também procuramos combater no sentido de incentivá-las portanto, a perder esse receio, a tentar ajudar para que não, vocês, caramba, têm aqui uma história incrível que merece ser ouvida e precisa de ser ouvida. E procuramos também trabalhar um bocadinho essa parte da autoconfiança já das adultas. Sim. Inspiring girls de todas as idades, não é? Exatamente. Olha, o que é que tens sentido como os principais desafios? No sentido de conseguires divulgar mais e conseguires ter um âmbito de atuação da Inspiring Girls, mas também as principais resistências que vais encontrando também das raparigas com que vão contactando. Bom, então é assim. Bom, os desafios da associação, obviamente, prendem-se sempre muito com as questões dos apoios, enfim, das entidades que nos possam eventualmente apoiar, e isto é sempre um desafio trabalhar nesta lógica, não é? Fala-vos uma pessoa que trabalhava com budgets do corporate, não é? E agora tem este desafio da angariação de fundos, que é mesmo
pronto, é difícil, mas felizmente também estamos a conseguir fazer o nosso caminho e esperamos assim continuar. Depois, no terreno, quais é que são os principais desafios? Vou ser muito sincera. Os estereótipos de género não estão a atenuar. Estão a ficar francamente. Sentes mais Nós exacerbados? Sinto mais exacerbado, sinto que há uma grande resistência a falar sobre alguns temas. E isto não acontece tanto, estas sessões que eu vos falava, que temos as role models, as voluntárias a irem falar sobre a sua carreira, são sessões que, portanto, é para falar sobre profissões e isso decorre de forma geralmente muito tranquila. Agora, nós também damos muitas vezes sessões de igualdade de género. Andamos mesmo a falar sobre igualdade de género, portanto, no fundo, o que é que está aqui, do que é que se fala, mostrar um bocadinho dos dados, porque é que existe esta desigualdade, no fundo, desconstruir estes temas, até porque muitas vezes nós, imaginem, estas sessões das conversas inspiracionais são para turmas, portanto, são turmas mistas, obviamente, raparigas e rapazes. Agora, quando estamos a falar aqui de trabalhar temáticas específicas, como esta de User Experience, que é para aumentar o número de raparigas nas áreas tecnológicas, aí, portanto, temos sessões para raparigas. E o que é que acontecia às vezes? Os rapazes sentem-se injustiçados porque viam e porque é que elas estão ali, nós não estamos. E nós vimos isto nas primeiras sessões e percebemos, não, espera, não quero aqui ninguém a sentir-se excluído. Muito pelo contrário, isto é uma janela de oportunidade para conversarmos sobre porque é que elas estão ali e eles não estão. Portanto, vamos falar sobre isto e mostrar-lhes dados e números, pronto. E de facto, nós temos aqui jovens com grande conhecimento sobre isto das desigualdades, não só de género, mas também. E depois temos outros que acreditam que isto é quase uma narrativa que nós nos lembramos e que estamos aqui só. Pronto, nós temos, vou-vos concretizar, temos, por exemplo, tivemos uma vez um rapaz que nos disse que concordava com a diferença salarial entre mulheres e homens porque as mulheres trabalham menos. Mulheres trabalham menos porque têm a menstruação e, portanto, quando estão menstruadas têm menos capacidade para trabalhar nessa semana, depois vão ter filhos e quando têm filhos estão em casa, portanto, 6 meses e não estão a trabalhar, portanto, é normal que as mulheres e os homens também ganhem menos dinheiro pelo mesmo trabalho, porque toda a gente sabe que elas também saem mais cedo do trabalho, e isto não é dito com maldade, com tom de gozo, não, verdadeiramente acreditam nisto, ok? Isto é importante. E é importante conversarmos e desconstruirmos isto, porque eles não estão a dizer nada, lá está, com segundas intenções de todo. É a opinião Sim. deles, é muitas vezes o que ouvem, e cada vez há mais YouTubers, TikTokers também a alimentar esta narrativa. E eles seguem-nos e ouvem-nos e, portanto, estão aqui e muitas vezes ouvem em casa. Vamos lá também, não é? E por Sim. isso é importante, a escola também serve para nos pôr a pensar. E muitas vezes continuam a insistir, mesmo olhando para os dados, para os números, e nós mostrando todas estas informações. Portanto, os números não nos mentem. As mulheres, nós temos mais mulheres que homens em Portugal, elas estudam mais e, portanto, nem sequer há motivo para ganharem menos. Temos mais mulheres licenciadas que homens, portanto, isto não é uma questão de mérito. O mérito é aqui no fundo, um bode expiatório para tudo. Claro que eu acredito no mérito e tem que haver mérito no que fazemos, mas não justifica tudo. As contas nem sequer batem certo. E é preciso então entendermos eh, pronto, que as mulheres, sem dúvida, saem, estão menos horas no trabalho. Porquê? Porque elas são as grandes encarregadas de tudo o que são tarefas domésticas e tarefas de educação dos filhos, e, portanto, claro, alguém tem que o fazer, não é? Os filhos são a humanidade, todos nós somos filhos de uma mulher e nascemos de uma mulher, por isso alguém tem que tomar conta dos filhos. E isso, ao contrário do que se pensa, isso é trabalho. Só é não remunerado, é certo, mas é trabalho, na mesma. É surpreendente, sabes?
quase que parece que travamos ali algum do progresso que se começava a sentir, até porque alguns indicadores já nos mostravam que os miúdos se viam mais como iguais, não é? Não faziam tanto esta distinção entre a certa altura até havia um movimento ou a tendência em termos de mais em termos de roupa, em termos de moda, não é? Quase a tendência do gender neutral durante algum Exatamente. tempo, e assim parece que de alguma forma, não é? Foi só curto prazo, não é? Foi só momentâneo na verdade, depois da pandemia, também os indicadores que vamos seguindo, que vamos lendo, também nos mostram que houve algum retrocesso já no mundo do trabalho e uma série de um impacto também muito grande para quem já estava no mundo do trabalho e com carreiras, e muitas mulheres a abandonarem ou a optarem por soluções mais flexíveis, um pouco cansadas também desta luta constante entre não é, conseguir manter todo um ecossistema que vai para além do que é o seu trabalho e que tem toda a sua tem toda a família, tem toda a parte da comunidade, não é? Mas não deixa de ser surpreendente sentir isso nas gerações mais jovens, quando havia alguma esperança de que esta tendência ou este movimento sociocultural se estivesse a desenvolver, não é? A crescer. Não, e às vezes é duro para nós que estamos a trabalhar os temas ali com eles e tentamos que vejam, enfim, que pensem, pelo menos que pensem sobre aquilo que estamos ali a mostrar e nem sempre é fácil. E depois temos este problema, que é quando temos aqui uma voz ou outra que vão completamente, que acham mesmo enfim, que a realidade é esta, portanto, as mulheres trabalham menos, têm que ganhar menos, devem ser mães, porque nasceram todas para ser mães, e mesmo que nós tentemos falar sobre, então, mas há mulheres que não querem ser mães, mas elas nasceram para isto, é o mais importante, é o que deviam mais valorizar mais na vida delas, porque têm a capacidade de gerar vida. Nós não temos, nós temos muitos jovens, mesmo muitos jovens, a verbalizarem isto, atenção, em vários pontos do país, não é? Em Lisboa, enfim, em todo lado, não é? E de facto é assim, às vezes nós achamos que estamos num lugar onde não estamos. E o que é que acontece muitas vezes? Em sessões onde temos rapazes e raparigas, nós quando temos um rapaz a insistir muito nesta questão, que isto é tudo uma narrativa nossa e que mesmo que factualmente estejam ali espelhados os dados e estatisticamente não haja dúvidas, portanto estamos aqui quase que a incentivar um desvio da maternidade e da parentalidade quando não devíamos fazê-lo. A verdade é que o que é que acontece? Eles monopolizam as sessões e nós continuamos a assistir mesmo a isto, que é, eles monopolizam as sessões, fazem imensas perguntas, as raparigas não falam, não abrem a boca, não põem o dedo no ar, esperam pelo final da sessão e no final da sessão nós quase que damos outra sessão só para elas, porque elas vêm, levantam-se Okay. e vêm ter connosco e vêm dizer, pois, nós também concordamos, mas pronto, não vale a pena falar. Portanto ficam muito mais caladas e isto, pronto, mostra o caminho ainda é mesmo longo. E nós às vezes estamos fechados na nossa bolha, na nossa realidade de amigos, de família, e não temos bem noção que as coisas não estão bem como nós pensamos. Olha, e com o panorama assim, enfim, se calhar na tendência oposta àquela que nós gostaríamos, o que é que te dá esperança? Eu estou aqui a dar os casos negativos, mas há casos também muito positivos. Nós temos rapazes com um know-how de desigualdades de género muito grande e que têm plena consciência destas questões portanto, de tudo aquilo que falamos e que são vocais sobre isso também. Há esses casos, atenção, são francamente menos do que os primeiros, mas não interessa, eles existem, estão lá. Isto porquê? Porque eu acredito verdadeiramente que isto para as raparigas é óbvio. Nós não estamos a dar novidade nenhuma, elas sabem. Elas sabem, estão cansadas de saber. Nós já tivemos sessões em que elas nos pediram argumentação para as ajudarmos
a argumentar o tema com os pares, com os colegas, para fazê-los ver que de facto as desigualdades existem, portanto, elas estão cansadas de saber. E por isso conforta-me, obviamente, eu sou uma pessoa positiva, portanto, naturalmente gosto de ver o lado positivo das coisas e de facto há lado positivo para ver, atenção, que é a consciência das raparigas e alguns rapazes vocais sobre o tema. E eu acredito que se numa sala de 90 ou de 30 houver um que já foi pelo menos a pensar qualquer coisa, que vai para casa falar sobre um. Oh mãe, mas isto aconteceu tal uma vez, eu já ganhei o dia. Para mim, isso é o lado positivo, porque eu acho, pronto, quanto mais não seja, aquela pessoa vai ter essa consciência e vai abrir um bocadinho mais os horizontes do que tinha na manhã anterior, e portanto, para mim é assim que este trabalho funciona, é por via da educação, por via da conversa, por via também de estarmos abertos a ouvir o que é que eles argumentam e tentar conversar e pô-los a refletir, não é? Isto não é nenhuma luta, isto não é, ai, nós é que somos coitados, não, não é nada disso. Os dados estão lá, em primeiro lugar, existem, são irrefutáveis, é ciência. Portanto, ali estão. E acho que temos todos que conversar. Agora, pronto, não vou dizer que não me assusta que haja esta clivagem cada vez, ou estes polos, não é? Porque também vemos cada vez mais rapazes no polo oposto e a verbalizarem as ideias. Mas eu não vejo outra forma de combater, lá está, estes polos por via da educação e da conversa. Portanto, eu tenho essa esperança sempre. Ia-te perguntar se, obviamente, tens Inspiring Girls dentro de um formato, dentro de uma estrutura, e muito assente neste lado de role models e de inspiração. Sentes que há um papel ou que há um espaço para os homens também ajudarem a amplificar, ajudarem a impulsionar este movimento? Acho que é fundamental e de outra forma não se consegue, porque isso é o ponto, ou seja, as desigualdades de género não afetam só mulheres, os homens também sofrem as suas consequências, quer dizer, e são muitas. A questão da diversificação profissional também se coloca nos rapazes como e nos homens, como dizíamos há pouco. Quer dizer, não é à toa que nós temos mais homens, muito mais homens presos do que mulheres, não é à toa que a taxa de suicídio nos homens é muito mais elevada do que nas mulheres. Porque também cresceram uma vida inteira a ouvir que têm que reprimir as emoções deles. Portanto, as desigualdades de género não são só para um lado da equação, são para os dois. E eu acho que é isso que nós também procuramos trabalhar, é a consciência de que também os afeta a eles, só que eles não fazem ideia, eles acham que isto é um problema das colegas e nós, e não é. Portanto, sem o lado que tem detido maioritariamente aqui, não é? Vamos lhe chamar poder, porque eles estão numa situação de privilégio, inequivocamente, não é? Face às mulheres, sem eles, sem a sua consciência, não é? Nós precisamos que eles percebam e que entendam, eles não têm que ser vocais sobre a igualdade de género, quer dizer, convém que sejam também, mas não é numa lógica de apoio à causa, porque a causa, ainda que prejudique mais as mulheres e as raparigas do que os homens e os rapazes, também os prejudica a eles e, portanto, isto é preciso chegar a um lugar de equilíbrio, um lugar saudável. Eh, e até lá só conseguimos com toda a gente envolvida na temática e na consciencialização das suas consequências na vida de todos, porque lá está, tem consequências na vida de todos. E há muitos casos, nós já vemos cada vez mais, certo, exemplos de rapazes, mas lá está, o exemplo do bailarino. Um rapaz que diga que quer ser bailarino. Vocês já imaginaram a pressão que ele vai sofrer a vida inteira para conseguir sequer seguir essa carreira? Não falar só disso. Sim. Portanto, enfim, e esta questão também dos reclusos, dos suicídios, das taxas, da própria taxa de acidentes, os acidentes de viação.
os mais graves são causados maioritariamente por homens. Portanto, isto também não são opiniões, lá está, são estatísticas. E, de facto, isto é tudo consequências destas desigualdades de tratamento. Portanto, aqui a inibição de poderem mostrar as suas emoções, os próprios direitos parentais, um homem que queira gozar e usufruir dos seus direitos parentais, muitas vezes também não é bem visto e é pressionado a não o fazer por parte da entidade patronal. Isto é. Ainda agora foi o dia do pai e fizemos um post sobre isso, que só 45% dos pais é que usufruem dos seus plenos direitos parentais. É muito pouco. Esta é uma realidade que é transversal, ou seja, que tu vês com o contacto com Inspiring Girls noutros países. Tens ou seja, é algo que sentes na Europa como um todo. Sim, portanto, isto é transversal e não só na Europa, isto é transversal às geografias todas onde nós estamos, e nós estamos não só aqui na Europa, mas também na América do Sul e do Norte e também na Ásia, e isto é transversal às geografias mesmo. Partilhamos todas das mesmas dores e dos mesmos desafios, e portanto isto não é, as causas e as consequências da desigualdade de género são universais, portanto isso é mesmo um facto, não é? E portanto, sim, a resposta é sim. Então vamos deixar-te aqui com duas questões, dois desafios. A primeira é se tivesses de lançar um reto a quem nos ouve, ok? E estamos a falar de uma audiência mais, já que trabalha normalmente, e portanto a comunidade da Anitta tendencialmente já está com carreira trabalhada. Se tivesse de lançar aqui um repto para apoiarem, ajudarem a amplificar a missão da Inspiring Girls, o que é que dirias? E depois a segunda questão para ti é para as raparigas que nos estão a ouvir e que nós esperamos também que ouçam o episódio especial com a Inspiring Girls, que mensagem é que tu gostavas de lhes deixar? Ok, então, para a comunidade de adultas e adultos que nos estejam a ouvir, pronto, gosto sempre de lançar o repto de as mulheres que se identifiquem com o projeto e que se sintam à vontade para partilhar a sua carreira, convido-os obviamente a serem nossas voluntárias. Prometo que só pedimos para virem a uma escola, se quiser ir mais tudo bem, mas nós não vamos chatear tanto muito mais do que isso, sabemos que as vidas são complexas, mas de facto convidamos a inscreverem-se como voluntários no nosso site e a participarem no projeto. Também a apresentarem o projeto, isto para nós é mesmo importante, apresentarem o projeto às escolas, das filhas dos sobrinhos, enfim, as escolas que conhecerem, basta porem-nos em contato, que nós damos seguimento, nós temos todo o interesse em ir a cada vez mais escolas e a diversificar um bocadinho aqui a nossa pegada, do ponto de vista geográfica em Portugal, ou seja, não estar só tão focadas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, portanto, despertarmos aqui um bocadinho para outras regiões, portanto, sintam-se à vontade para nos pôr em contacto com as escolas. Para as raparigas que nos estão a ouvir, eu acho aquilo que nós, enfim, falamos e que trabalhamos, o talento feminino é algo que existe em todo o lado. Nós esperamos estar aqui um bocadinho a abrir o caminho para que seja mais visível e para que seja valorizado em todas as áreas, em todas as suas valências e de todas as formas que nós quisermos viver. Nós imaginamos um mundo, no fundo, não é que se as pessoas façam mais de uma área ou de outra, é que tenham total liberdade para serem quem elas quiserem ser. E esta liberdade não existe. Portanto, contactem-nos também, estejam atentas aos projetos que nós vamos abrindo. Os nossos projetos são sempre gratuitos, portanto, é mesmo uma questão de oportunidade e de se poderem inscrever. Temos sempre aqui as sessões de autoestima, as sessões de literacia financeira portanto, aproveitem aquilo que temos. Também
contactem-nos para o que quiserem. Muitas vezes temos alunas que nos contactam porque querem elas próprias organizar sessões nas escolas delas. Há pouco tempo tivemos um painel desportivo, também organizado por jovens raparigas, então levámos várias mulheres na área do desporto, não só atletas, mas também jornalistas desportivas, comentadoras, que só agora é que se começa a ver mais comentadoras, e portanto levámos aqui vários exemplos e foi 100% organizado por alunas, foi incrível, alunas e alunos, portanto se tiverem interesse, contactem-nos, nós estamos sempre abertas a projetos e estamos aqui para as ouvir, para os ouvir também. Portanto, essa é a nossa missão. Portanto, chamem-nos que nós vamos. Pronto, do nosso lado fica o compromisso de espalharmos palavra e de mobilizar a comunidade da Anita, porque também tem algumas professoras a ajudarem a espalhar a mensagem, a ajudarem nesta missão tão nobre, Joana. E uma vez mais, muito obrigada pela tua disponibilidade, por nos teres contado um pouco mais sobre a Inspiring Girls, mas também por nos teres aberto o coração sobre, não é, o que está por detrás e o teu propósito pessoal também. Obrigada eu pelo convite. Adorei estar aqui convosco e obrigada. Nós vamos também partilhar nas show notes, vamos partilhar os vossos contactos, o perfil nas redes sociais e tudo isso, e pedimos a toda a gente que mostrem o carinho anitense e que ajudem também a espalhar a palavra junto das escolas dos vossos filhos, das escolas dos amigos, enfim, para a Inspiring Girls chegar mais longe e pelo poder do passa-palavra. Muito obrigada, Joana, por teres contado, por teres estado aqui connosco a conversar um bocadinho sobre este projeto. Sabemos que neste momento a tua vida está bastante ocupada com a parte pessoal e, portanto, também não te queremos roubar mais tempo. Muito, muito, muito obrigada por teres conversado connosco. Obrigada. Foi um gosto. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boa aspirante à omnipresença, continua ligada no Instagram em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita. Para consultas mais específicas, a Anita está disponível para sessões individuais com a sua comunidade em anitanotrabalho.com/consultório. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com e no Instagram como air_Billy e por Eliana Soares, brand strategist, no LinkedIn como Eliana Soares e no Instagram como Alice_in Wonderland. E nós voltamos mais dia, menos dia, daqui a 2 semanas. Até breve! Até breve!